Olá, voltamos com mais um vídeo aqui, seguindo o estudo do livro Os 4 Compromissos. Nós já temos 3 vídeos aí no canal, e aí você pode agora continuar. Nós estamos agora no 4º vídeo, e estamos ainda no capítulo 1, né, porque é bem extenso esse capítulo 1, e esse livro, ele fala de 4 compromissos, que se a gente assumir, né, segundo o autor, se a gente assumir esses compromissos, a gente tem uma vida mais leve, mais tranquila, com mais discernimento também. Então, continuando aqui do capítulo anterior, né, no último vídeo foi falado sobre a questão de crenças, né? E aí a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, ele diz o seguinte, que o nosso sistema de crenças, ele possui, assim, uma espécie de livro de lei, né? Então, essas leis, né, que regem essas crenças, são, assim, leis entre aspas, né, porque nós adquirimos, assim, desde que a gente é criança, né, desde que a gente nasce, certo? Então, essas crenças que a gente carrega, elas se tornam verdades pra gente. E uma das coisas mais difíceis que tem de a gente fazer é questionar essas crenças, questionar porque que pensa assim, né? Porque a gente vai na onda, né? A gente segue o que outras pessoas, né, sendo nossos pais responsáveis, nos ditaram, e a gente acredita fielmente naquilo. Então é muito difícil a gente desafiar uma crença, sendo que a gente está imerso ainda no ambiente em qual no qual essas crenças foram criadas, tá? E aí ele diz o seguinte aqui, né? Acreditamos nessas regras e é nelas que o juiz dentro de nós se baseia. Ele decreta a sentença e a vítima sofre a culpa e o castigo. Então ele diz que nós temos aqui um juiz e uma vítima, né? O juiz está sempre dizendo assim que isso está errado, que esse não é o caminho, né? Que a gente deve obedecer aquelas leis que nos foram impostas, né? Que nós temos que seguir as regras já pré-determinadas, né? E aí a vítima que tem dentro da gente sofre com isso, sofre porque não questiona, sofre porque não tem coragem de se abrir, não tem coragem de se expressar, não tem coragem de falar aquilo que pensa. E aí fica esse conflito eterno dentro da gente, né? Porque como a gente não tem coragem de questionar, a gente segue obedecendo. Só que isso cria um peso muito grande, porque a gente não tá, quando a gente obedece determinadas regras para poder agradar outras pessoas, a gente não está sendo verdadeiro, a gente não está sendo nós mesmos, né? A gente não está seguindo a nossa essência naquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, certo? Então, por isso que muitas pessoas também acabam tendo, né, alguns sintomas, acabam somatizando, né, porque elas não se expressam, tá? Daí aqui diz o seguinte, tá? O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro, né? Nós temos uma memória muito poderosa. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Então, isso também é uma falta de autocompaixão, tá? A gente erra e tudo bem errar. O problema é o peso que isso fica, né, depois, porque algumas pessoas ficam se castigando o tempo inteiro, né, se martirizando, chicoteando, né, o tempo inteiro pensando naquilo. Ora, se fosse para ser perfeito, você não e eu não estaríamos aqui, né? Se fosse para não errar, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui aprendendo, tá? E todo aprendizado, ele tem os desvios, eles têm os erros. O importante é a gente saber reconhecer isso e tirar a lição desses erros, né? E ter o aprendizado em cima daquilo, né? Seja em relação ao trabalho, ao colega de trabalho, à família principalmente, né? Aos amigos, em qualquer relacionamento, né? Em todas as coisas que você leva na sua vida, é importante você reconhecer, errou, ok, então da próxima vez
eu não vou fazer esse mesmo caminho, eu vou tentar uma outra coisa para eu poder não cair nesse mesmo erro. Mas quando você se martiriza, você está errando duplamente, né? Porque daí você já já teve o que você considera de errado e ainda você fica se martirizando. Ora, o que isso te trouxe até agora? Esse é um questionamento para fazer, né? Porque justamente a gente precisa entender o que o automartírio, né? Esse chicoteamento que você faz com você te trouxe até agora de positivo. Tá? Faz um balanço aí na sua vida e vê se te trouxe realmente alguma coisa, tá? Então, seguimos aqui. Ele tem uma frase interessante que diz assim, ó, toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Vivemos numa busca eterna pela verdade porque só acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na nossa mente. Porque ele fala que muitas das coisas que nós temos aqui na nossa mente são mentiras e a gente acredita. Né? Porque quando ocorreu determinado evento, a gente interpretou aquele evento com as lentes que a gente tinha naquele momento. Tá? Então, nas ferramentas que você tinha, o conhecimento, o discernimento que você tinha naquele momento. Ora, passou aquilo ali, você cresceu, você amadureceu, e aí você tem hoje o mesmo discernimento, a mesma visão de vida que você tinha, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? É a mesma coisa? Tá? Se for, então tem alguma coisa errada, porque a gente aprende todo dia. Tá? Então, como você tem uma visão diferente, né? Você tem uma perspectiva diferente, você aprendeu muitas coisas, então você não precisa mais carregar esta lente para ver aquele mesma ocasião, aquela mesma coisa que aconteceu. Então tá na hora de você olhar de novo, tá? Ver que você não precisa carregar aquele peso, né, que você está trazendo ou interpretar daquele jeito que você está interpretando, tá? E aí você vai conseguir assim, ter respostas diferentes, você vai conseguir ter um entendimento diferente daquela situação, tá? E aí, mais uma coisa que ele diz aqui, o que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos e nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. Porque quando a gente acha que está certo 100% do tempo, e 100% das vezes, a gente perde uma grande oportunidade de aprender com as lições, aprender com os outros, aprender com as ocasiões, tá? E aí, você confia assim cegamente no que você acredita, né? Mas aquela crença, ela está distorcida, né? Ela está com outras lentes. Então, você acredita numa coisa distorcida, você vai interpretar tudo distorcido. Então, a questão é abrir a mente. O que pode te ajudar? Isso aqui que você está fazendo são leituras, interpretações, questionamentos, tá? Ouvir várias pessoas, né? Então, tem muitas coisas aí na internet. Então, você pode abrir a sua mente, né, ter novas perspectivas, buscar esse autoconhecimento de várias maneiras, tá? Aprendemos a viver nossa vida tentando satisfazer expectativas alheias, e isso é verdade. Então, principalmente em relacionamentos, quando pessoas têm uma baixa autoestima, ela vai querer fazer de tudo para agradar o parceiro ou a parceira, para ela poder ser valorizada, né, para poder ser aceita, né? E isso não revela tão somente a sua baixa autoestima, né, em que você não consegue se colocar, tem medo, né, de se expressar, tá? Porque não quer machucar o outro, né, não quer causar conflitos, certo? Então, você sempre vai tentar, né, satisfazer a expectativa alheia. No que você vai fazer expectativa alheia, você deixa de satisfazer os seus próprios desejos, né, as suas próprias vontades, né, e até de ser feliz, tá? Durante o processo da domesticação, para tentarmos ser bons o suficiente, formamos uma imagem do que é perfeição, criamos um ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem, né? A gente cria aquela autoimagem, né, a imagem perfeita, né, e aí você vai se mostrar para o mundo com essa imagem perfeita,
tá? Porque você quer ser aceito, né? Só que eu já falei, não existe perfeição, tá? E daí você é uma coisa na frente das outras pessoas, mas quando você está em casa, quando você está no seu canto, quando você está com você mesmo, você começa a sentir um vazio, né? Uma dor existencial, tá? Porque você não está sendo nunca autêntico, né? Não está sendo o que você nasceu para ser. Não sendo perfeitos, rejeitamos a nós mesmos, né? Porque você sempre quer alcançar a perfeição, que não existe. Aí você não consegue, você se rejeita, tá? Porque daí você se rejeitando é uma forma de você, né? Tipo, uma defesa, né? Que você tem. O nível de autorrejeição depende de quão efetivos foram os adultos ao quebrar nossa integridade. Então, os adultos, né, do qual a gente cresce, né, família, tudo, eles não fizeram isso por maldade. Eles não fizeram isso porque eles quiseram te fazer mal, te prejudicar, nada disso, tá? As pessoas, elas dão aquilo que elas têm e elas acham que está certo daquele jeito. Agora, se você ficar preso a isso, você não vai ter oportunidade, nem vai criar oportunidade para você de olhar a vida de outra forma, tá? Então, tá na hora de você sair desse condicionamento, tá? Mais uma coisa aqui, ó. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejamos, ou melhor, o que acreditamos que queremos ser. Então, a autorrejeição cresce tanto que você nunca se perdoa. Isso vira um ciclo vicioso, você nunca sai desse buraco, tá? Julgamos igualmente os outros de acordo com a nossa imagem de perfeição e, naturalmente, eles não correspondem às nossas expectativas, né? Porque você quer ser perfeito, julga o outro de acordo com essa imagem de perfeição, ninguém nunca vai atingir sua expectativa, e até porque ninguém está aqui para atingir a expectativa de ninguém, né? A gente cria essas expectativas e acaba se decepcionando, mas a culpa é tão nossa mesmo, tá? Aí ele diz aqui, ó, nós nos desonramos só para agradar outras pessoas. Chegamos a fazer mal ao nosso corpo físico apenas para sermos aceitos pelos outros, né? Imagina você fazendo mal a você mesmo a ponto de somatizar, a ponto de você criar uma doença porque você quer ser aceita, tá? Mas ninguém pode nos fazer mal com tanta eficiência quanto nós mesmos, o juiz e a vítima que há em nós, tá? A forma como nos julgamos é o pior juiz que jamais existiu. Se você se impõe sofrimentos grandes demais, pode até tolerar alguém que bate em você, humilha-o e o trata como um verme. Por quê? Porque em seu sistema de crenças é como se você dissesse, eu mereço. Então, imagina só que se você impõe esse alto sofrimento, o que você está atraindo para você? Pessoas com esta mesma energia, com esta mesma vibração e que vai te fazer exatamente aquilo que você espera, mesmo que seja inconscientemente que faça, tá? Para poder validar isso que você está sentindo, tá? Olha que sério isso, gente. Isso é muito, muito sério mesmo. Temos a necessidade de ser reconhecidos e amados, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos, porque você espera sempre que o outro ame e aceite você. Se você não for a primeira pessoa que vai fazer isso por você, não há ninguém que vai fazer. Então, para de querer migalha de outras pessoas, tá? Porque ninguém vai te dar aquilo que você tem que se dar, tá? E se você não consegue fazer isso sozinho, você tem que buscar ajuda, tá? E a terapia é uma das formas de ajuda, tá? Existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo, com as outras pessoas, com o seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com todo mundo, né? Contudo, os mais importantes são os que você fez consigo mesmo, dizendo quem você é, como se sente, no que acredita e como deve se comportar. O resultado é o que você chama de personalidade. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, precisa encontrar coragem para romper os compromissos baseados no medo e reclamar seu poder pessoal. Porque a gente tem, segundo, né, um curso em milagres, a gente pode escolher viver e tomar as atitudes, as ações, as nossas decisões baseadas no medo ou no amor. Se você baseia no medo, todas as outras coisas que são ditas negativas, né, elas são baseadas no medo. Quando você toma suas ações
com base no amor, você tem mais plenitude, você tem mais confiança, segurança, alegria, satisfação, tá? Então, como é que você se avalia, né? Agora, né? Ou no momento da sua vida, tá? Então, veja que você está baseando suas ações ou no amor ou no medo. Então, é um bom parâmetro para você tomar uma decisão, né? De sair desta situação, tá? Se não gostamos do sonho de nossa vida, precisamos alterar os compromissos que nos regulam, tá? Quando finalmente estivermos prontos para mudá-los, então, os 4 compromissos poderosos nos ajudarão a quebrar aqueles que vêm do medo e drenam nossa energia. Se você adotar esses 4 novos compromissos, eles criarão poder pessoal suficiente para alterar todo o seu antigo sistema de obrigações. E aí, nos próximos vídeos, né, um vídeo para cada compromisso, a gente vai ver como é que nós podemos adotar esses compromissos, o que que nós podemos fazer para melhorar a situação e para a gente quebrar algumas crenças, para a gente quebrar alguns padrões e condicionamentos da qual a gente está amarrado até hoje e que você pode sim sair dessa situação, né? Mas você tem que dar o primeiro passo, porque para fazer você feliz é só você mesmo, tá? Eu sou a Andréia e te espero no próximo vídeo. Até lá!